louvar, todos juntos cantar ao Senhor um canto de vitória. Oh, 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 um canto de vitória. Oh, 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 tu és o nosso eterno Deus, brilha em nós tua luz e que o mundo veja. A nossa esperança é suportar essa cruz pra salvar o mundo. Aleluia, Cristo vivo está. Vamos louvar, todos juntos cantar ao Senhor. Vamos louvar, todos juntos cantar ao Senhor um canto de vitória. Oh, 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 um canto de vitória. Oh, oh, oh. A nossa esperança é suportar essa cruz pra salvar o mundo. Aleluia, Cristo vivo está. Ele está. Vamos louvar, todos juntos cantar ao Senhor. Vamos louvar, todos juntos cantar ao Senhor um canto de vitória. Oh, 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 um canto de vitória. Oh, 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 oh. Vivo está em mim. É o poder da tua vitória. Oh, vivo eu em ti. É o poder da tua vitória. Vivo está em mim. É o poder da tua vitória. Vivo eu em ti. É o poder da tua vitória. Vamos louvar, todos juntos cantar ao Senhor. Vamos louvar, todos juntos cantar ao Senhor um canto de vitória. Viva está em mim. É o poder da tua vitória. Oh, oh, oh. Vivo eu em ti. É o poder da tua vitória. Boa noite, meus irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor. Já fizemos o prelúdio cantado. Vamos louvar, vamos exaltar e adorar ao nome do Senhor. Mesmo em casa, né? Não estamos aqui presencialmente adorando ao nome do Senhor, mas tu pode louvar na sua casa, com a sua família e declarar que o Senhor é Deus. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor nesta noite em adoração ao nome dEle.
Oremos. Querido Deus e eterno Pai, louvado seja o seu nome, Pai. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em teu nome para celebrar, para louvar, para engrandecer apenas o Senhor, o Rei dos Reis, o Abba Pai. Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor continue a operar em nossas vidas de acordo com a tua vontade. Estamos aqui de peito aberto, de mente aberta para receber e louvar ao teu nome. Seja conosco em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez é o que te pedimos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Nesse momento, irmãos, vamos lembrar rapidinho das nossas comunicações. Quarta-feira é um dia muito especial para a nossa igreja, dia 21 de abril, aniversário da IBCO, 66 anos, testemunhando do agir de Deus. E eu convido você, se você quiser, envia para a gente um vídeo testemunhando, né, o que Deus tem agido na tua vida durante esse tempo de IBCO. Você é membro da nossa igreja, você vivenciou um milagre, uma bênção que o Senhor derramou na tua vida. Testemunhe, mande para a gente um vídeo de 2 minutinhos, 3 minutos, e a gente, ao longo dessa semana, vamos estar testemunhando do amor do Senhor e da fidelidade e misericórdia dele durante esses 66 anos da IBCO, tá bom? Então você está convidado, quarta-feira, 19h30, estaremos aqui adorando o nome do Senhor, presencialmente e online, tá? Não esquece de, aos domingos pela manhã, também, de passar no bazar. No bazar você vai encontrar peças que, com certeza, né, você vai encontrar alguma coisa ali que te agrade, e você, ao comprar, você vai estar ajudando a obra da casa ao lado, a demolição, tá bom? E todo o processo que precisa. Então, vamos colaborar também, e também dizimando, né, ofertando para essa causa, né, específica das obras, tá? E no próximo domingo, teremos o culto pela manhã, no dia da EBD, uma palavra especial, né, com a Mariana Basílio, com a Daniela, elas vão estar tendo uma mensagem interativa. Não dá spoiler não, né, pastor? Não vou dar spoiler não. A gente vai vivenciar aqui, então, próximo domingo pela manhã, dia da EBD. Então, venha para a EBD, venha para o culto pela manhã. E à noite também, culto com a juventude, né? Todos juntos aqui, a nossa juventude estará dirigindo o culto, tanto pela manhã como pela noite. Então, vamos estar também auxiliando e apoiando os nossos jovens. Acredito que são essas nossas comunicações. Vamos estar nesse momento, então, fazendo a nossa leitura, o nosso recitativo bíblico, que se encontra em Tiago, capítulo 1, os versículos 14 a 18. Vamos fazer de forma alternada. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Amém? Palavra do Senhor para os nossos corações. Bem, irmãos, nesse momento vamos estar intercedendo pelo momento que vivemos, né, nessa pandemia. Então, vamos estar orando. Mateus e a Andressa depois vai estar se colocando diante do Senhor em oração. Vamos estar orando pelas famílias enlutadas por esse vírus, né, para que Deus extingue, né, que nós consigamos vencer esse vírus com a vacinação também, que nós possamos orar também pelos nossos governantes, né, e também pelas pessoas que estão necessitadas. Muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão passando necessidade, que o Senhor possa estar auxiliando. Então, Mateus vai estar orando nesse momento. Vamos fazer esse momento de intercessão ao Senhor. Oramos. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que temos de estar aqui, Senhor. Te agradeço, Senhor, que apesar de tudo que está acontecendo no mundo, o Senhor tem nos guardado e nos preservado, Senhor.
Te peço, Senhor, nesse momento, para o Senhor continuar atuando, Senhor, com a tua mão de glória e poder, Senhor, sobre toda a tua igreja, Senhor, sobre todo o teu Israel de Deus espalhado na face da terra, Senhor, que o Senhor possa vir estar conservando, Senhor, dando a eles, Senhor, tranquilidade, Senhor, e sabedoria para lidar nesse momento, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, continue com todas as famílias, Senhor, aquelas que estão enlutadas porque infelizmente perderam algum ente querido, Senhor, venha dar a eles conforto, Senhor, e aquelas que estão passando pela dificuldade, Senhor, de ter algum ente querido ou de estar nessa situação, Senhor, de doença, Senhor. Abençoe, Senhor, dá a eles conforto, livramento, Senhor, dá a eles direção, Senhor, dá a eles sabedoria para passar por esse momento, Senhor. Sobre isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, vem te pedir, Senhor, por essas pessoas que estão passando necessidade, Senhor. Que o Senhor esteja com elas, Senhor, para passar nesse momento tão difícil, Senhor. Te peço também por essa pandemia, que acabe logo, Senhor, e o Senhor esteja com todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao nome do Senhor. As muralhas vão cair, amém? Que nada do mal, nada, nem tristeza, nem angústia separar, vem nos afastar. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. Em todo julgo, opressão e iniquidade aqui vai ser dissipado. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de libertação. O Senhor vai operar. Veja a mão de Deus agindo aqui, e todo mal vai ter que sair. Todo espírito contrário a Deus, minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em nome de Jesus, sai. Do Senhor, aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. Em todo julgo, opressão e iniquidade aqui vai ser dissipado. Declare, hoje é dia de libertação. O Senhor vai operar. Veja a mão de Deus agindo aqui, e todo mal vai ter que sair. Então sai todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em nome de Jesus, sai todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em nome de Jesus, sai. então sai. Então sai todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em nome de Jesus, sai todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, tudo que é contrário à vontade do Senhor caia por terra. Em nome de Jesus, sai! Olá, boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando.
É com muito prazer, com muito carinho, com muito amor que estamos aqui reunidos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Bom, eu sei que você sabe, mas compete esse pastor a te lembrar. Quarta-feira, nossa quarta viva, aniversário da Igreja Batista Central em Olaria. 66 anos, prostrado, adorando ao Senhor. Você é nosso convidado. Você é a nossa convidada especial. Que Deus continue nos abençoando. Eu quero compartilhar essa noite com vocês algo que eu vivi num passado muitíssimo recente lá em casa. Nós estávamos precisando reformar a garagem lá de casa. Nós começamos a reformar a garagem e nós tivemos hóspedes que não foram convidados para estarem lá com a gente. Uma coisa assim meio delicada o que aconteceu. Eu pude perceber que começou a surgir ratos. Surgiram ratos lá na garagem. Um belo dia, eu estava vindo para a igreja no culto da noite e aconteceu uma coisa que me chamou muitíssimo a atenção. Eu entrei no carro, eu fui fazer a manobra ali e Claudinha me dá um grito. Um grito horrível. Eu me assustei. Quando eu abro a porta da garagem, estou saindo com a garagem, tinha uma mulher de plantão, olhando lá para dentro de casa, uma coisa estranha, me olhando assim, como dizem, né, me fuzilando com os olhos, aquele olhar assim, me queimando. Eu falei, o que aconteceu? E Claudinha falou, meu Deus, era um rato e tal. E aí a moça olhou e viu o rato indo embora, e ela ficou calma. A moça, ela ficou tranquila. Eu acho que ela pensou que eu tinha feito alguma coisa com a Cláudia, mas quando a Cláudia falou do rato e a moça também viu o rato, elas ficaram mais tranquilas e viu que era só o rato, ou tudo isso. Mas eu não quero parar aí não. Uma coisa que me deixou muito chateado nessa história é que a Cláudia investiu um tempo, se dedicou e investiu dinheiro comprando 5 armadilhas. 5 armadilhas. Eu posso, inclusive, depois, se você quiser, entre em contato com esse pastor, eu vou te falar como é que você pode pegar o rato. Tem algumas armadilhas, e eu coloquei lá em casa. Eu não sei se você vai ligar para mim depois dessa história, porque você vai falar que eu não sou a melhor pessoa, não. Tem uma armadilha, irmãos, que você abre assim com cola. Tem outra com ratoeira, né, que é aquela que trava. Tem uma que tem a grade que entra. Enfim, tem várias armadilhas, a Cláudia comprou 5. E uma coisa que me chateou é que nenhuma das armadilhas foi suficiente ali. Nenhuma armadilha funcionou para pegar o rato. E o rato vinha, brincava com a gente e ia embora. E pensando sobre isso, orando, eu falei, Deus, não acredito em casualidade. O que o Senhor quer falar comigo sobre isso? E aí veio uma frase que você sabe muito bem, você vai me ajudar e vai completar essa frase, que é dito assim, né? Mais para os rapazes, você é um homem ou é um... É isso mesmo. Você é um homem ou você é um... Então, irmãos, você é um homem ou é um rato? Eu fiquei pensando, poxa, o rato não caiu em uma armadilha. Tudo bem que a pessoa que está falando não é nenhum expert nessa história. A pessoa que está falando não existe nenhuma expertise em fazer armadilha para rato. Mas pelo menos uma armadilha podia ter funcionado. Mas não funcionou. E eu fiquei pensando, quero classificar nessa noite sobre o que o rato conseguiu fugir. Isso mesmo. Eu quero falar sobre resistindo às armadilhas. Quer orar comigo? Eu quero orar com você e depois eu vou te pedir para abrir a Escritura Sagrada no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 em diante. E nós precisamos resistir às armadilhas que o inimigo de nossas almas prepara para a gente. Se o rato conseguiu resistir às minhas armadilhas, nós temos condições, em Cristo Jesus, de resistir às armadilhas que Deus realmente nos dá força para que nós possamos vencer. Nós temos condições de resistir às armadilhas que Deus faz com que nós possamos pulá-las, faz com que nós possamos desviar delas, porque o inimigo coloca armadilha. Mas eu quero te falar, Deus nos dá condições de vencer cada armadilha que o inimigo tenta nos pegar. Lembra disso? As armadilhas que o inimigo tenta projetar para a nossa vida, eu quero deixar claro que o livramento vem do Senhor. Vamos orar? Pai, eu te agradeço
pelo seu cuidado e amor. Continue falando do nosso coração, nos abençoando, enchendo de graça, paz, sustento e vitória. Nos livra de todo mal. Gratos somos por tudo que tem feito e continuará fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 6, do versículo 1 em diante. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória de Deus Pai Todo-Poderoso, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem, o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem o domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O versículo 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça do Senhor. Irmãos, naquele tempo houve uma interpretação errada, e nós percebemos isso no livro de Romanos. O capítulo 5 de Romanos não foi a nossa leitura foi diferenciada. A nossa leitura em Romanos 6, de 1 a 14, é uma defesa do que Paulo fala em Romanos 5:20, porque ali em Romanos 5:20 nós percebemos que Paulo chega um momento que fala assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e as pessoas começam a interpretar isso de forma errada. As pessoas começam a entender que porque eles têm a graça, eles podem pecar liberalmente. As pessoas começam a entender que porque têm a graça, eles podem pecar sem pensar no dia de amanhã. E Paulo fala, olha, é porque nós temos a graça que nós precisamos estar pecando, é porque nós temos Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, que nos protege, que nos redime de todo o pecado, de toda a vida iníqua que nós vamos estar pecando, nós vamos estar agindo de forma errada? Claro que não. Esse texto que nós lemos fala sobre isso. Não é porque temos a graça que devemos abusar da graça. Na realidade, não é assim que o homem deve viver. O pecado não é a regra na vida do cristão, mas o pecado é uma exceção na vida do cristão. O pecado, na realidade, deve ser uma exceção na vida de cada cristão. E, às vezes, nós vivemos de uma forma a qual, infelizmente, nos deparamos com situações extremamente delicadas, a quais nós percebemos, infelizmente, que parece que as pessoas pecam porque sabem que tem a graça de Deus, e isso não é certo. O texto nos diz aqui que isso não é certo. Permanecer no pecado significa uma contradição à nova vida daquele que está em Cristo Jesus. O povo cristão não pode permanecer no pecado, como eu já havia dito. O povo cristão não pode pensar que o pecado se torna uma regra.
Quando a pessoa está realmente em Cristo, o pecado não é mais o senhor dessa pessoa, o pecado não vai mais dominar essa pessoa, o pecado não vai mais escravizar essa pessoa. Nessa noite eu quero profetizar em nome de Jesus na tua vida, que você será liberto, que você será liberta do pecado que tenta assolar a tua caminhada em Cristo Jesus. É necessário uma vida íntegra buscando ao Senhor. Você percebe muito bem, você que está acompanhando esse pastor, você que está acompanhando essa igreja, que Deus está ministrando em nosso coração há mais de 3 semanas, para vivermos uma vida santa, uma vida que agrade o nome do Senhor, uma vida que sirva para edificar outras vidas. Irmãos, fomos criados para vivermos uma vida santa. Essa é a primeira realidade que precisamos entender nessa noite. É por isso que nada e ninguém consegue preencher, por mais completa que seja a vida dessa pessoa, nada e ninguém consegue preencher por completo, por mais que seja completa a vida dessa senhora, desse senhor, desse rapaz, dessa moça, não se torna totalmente completo se não tiver a vida entregue no altar de Cristo Jesus. Fomos criados para adorar a Deus, e tudo que estivermos fazendo que esteja fora dessa visão não é uma contemplação na presença de Deus. Em outras palavras, tudo que fizermos que não seja para adorar a Deus não serve para a nossa vida. Irmãos, precisamos entender que Deus nos chama para uma vida separada, e uma vida separada não é para esculachar, como dizem por aí, não é para humilhar, como dizem por aí, não é para ridicularizar, não é para espizinhar ninguém, mas na realidade, uma vida separada é uma vida de projetos, bênçãos, é uma vida como exemplo para os outros seguirem. Se o seu casamento não for para adorar a Deus, será frustrado. Se você não tem um emprego que serve para adorar a Deus, você vai participar dessas atividades e você vai estar sendo infeliz. Então você será um profissional frustrado. Os seus estudos, o seu ministério, a sua vida serve para adorar a Deus. Então somente se não for assim, você vai perceber que a sua vida se torna incompleta. Fomos criados para adorar ao Senhor. E não existe outra visão para a nossa vida. O povo cristão, o cristão serve para adorar o Senhor, em cada ação, em cada atitude, em cada fala, em cada gesto. Cristãos é o que somos, e precisamos viver como um povo cristão. Ser santo é ser separado para fazer a vontade de Deus. Ser santo é buscar a cada dia aprender mais desse Deus vivo. O apóstolo Paulo destaca que o segredo de uma vida santa é se entregar por inteiro a Deus. Irmãos, eu não sei como é que essa mensagem está chegando aí, mas eu sei os desafios que nós estamos enfrentando. Eu sei que às vezes até na fala, na oratória, existe dificuldade, porque os desafios não param. Mas eu também sei que fui chamado para adorar o Senhor. Mas eu também sei que, como um povo de Deus, nós precisamos nos prostrar diante ao Senhor. Tem muita gente boa aí, tem muito crente bom aí, caindo em armadilha. E é triste cair em armadilha. E às vezes é triste cair em armadilha dentro da igreja. Às vezes é triste cair em armadilha fora da igreja. Às vezes é triste cair em armadilha em todos os lugares. Sempre é triste cair em armadilha. Preste atenção. Cair em armadilha não pode ser uma regra. Cair em armadilha não pode ser uma exceção. Nós precisamos pedir condições a Deus para nos livrar de toda armadilha, buscando força no Senhor. Eu quero te falar mais uma coisa. O pecado não tem domínio na vida do verdadeiro cristão. Não podemos viver acreditando que o pecado é mais forte do que você, do que eu. Então, no primeiro momento, você vai saber que você tem condições de vencer as armadilhas. Agora você está entendendo que o pecado não pode dominar a sua vida.
Precisamos tomar posse das armas espirituais. Eu quero lembrá-lo. Depois você pode ler e ler e reler e reler e reler esse texto bíblico. Mas diz assim a palavra do Senhor: Deus nos ensina em Efésios 6 sobre a armadura. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do mal. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Eu quero que você preste atenção nesse momento. Tomai toda a armadura de Deus. E precisamos estar preparados para resistir no dia mau. Havendo feito tudo isso, vamos ficar firmes. Versículo 14 de Efésios 6. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade do Evangelho, e vestido a couraça com a justiça, calçando os pés na pregação do Evangelho, o Evangelho é da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito Santo de Deus, vigiando nisto com todas as perseveranças e também com súplicas por todos os santos. Irmãos, o pecado não tem domínio na vida do cristão. Nós precisamos prestar atenção naquilo que falamos, naquilo que olhamos, como agimos. Lembra da história do rato que eu acabei de contar? É impressionante. Eu costumo falar que às vezes eu percebo que o rato ele evolui. A estratégia que o rato tem. E às vezes é isso que acontece. As pessoas, elas não conseguem evoluir. E nós não somos ratos, nós somos seres humanos. Nós precisamos aprender a crescer espiritualmente. A graça de Deus nos livra do pecado. Nós não precisamos supervalorizar o pecado, mas o que nós precisamos é valorizar cada vez mais e mais e mais a presença de Deus na nossa vida. Paulo relata que o pecado é cometido pelo próprio corpo e por isso que precisamos nos revestir, como eu li em Efésios. Você percebe que o pecado ele tem ali como instrumento o corpo. Naquilo que nós falamos, naquilo que nós olhamos, naquilo que nós tocamos, da forma que agimos, e precisamos a cada dia tomar cuidado. Em Cristo Jesus vencemos todas as armadilhas. Eu quero seguir para esse ponto e peço que você preste atenção. Como muitas vezes essa é uma mensagem instruindo o seu povo. Essa é uma mensagem de prevenção para o seu povo. Então assim, Deus está falando, irmão. Você precisa estar atento para ouvir. Você precisa estar atenta para ouvir. Deus está falando. Não são poucas as vezes, e essa semana aconteceu, quando eu sou abordado por alguns irmãos, os irmãos falam, eu falo, você prestou atenção na mensagem de domingo de manhã? Você prestou atenção na mensagem de domingo à noite? E pastor, e agora eu estou te falando, você está prestando atenção na palavra de Deus para você? Esteja atento às armadilhas de Deus. Então você já vai começar a perceber o que Deus está falando com o seu povo. Nós precisamos, como povo de Deus, ter a certeza que o pecado não pode parar a nossa caminhada. Em Cristo Jesus vencemos todas as armadilhas. Não existe armadilha certa, não existe armadilha que possa parar aquele que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça do Senhor para o seu povo. É a justiça de Deus para o seu povo. Isaías 54, 17. Você consegue
contemplar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Não tem arma forjada que consiga se levantar contra os eleitos de Deus. Não tem estrutura certa que consiga vencer aquele que está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Creia em Deus. Creia no poder de Deus. Nada e ninguém pode ficar alheio ao agir do Senhor. Nada nem ninguém pode se levantar, ou pode até tentar se levantar, mas não vai ter êxito contra os eleitos de Deus. Irmãos, amados irmãos, não somos escravos do pecado. A vida pecaminosa está morta e agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Eu quero falar o que Champlin relata no seu manual bíblico. Champlin, que foi um teólogo, um escritor, e ele relata no seu livro, o versículo bíblico sendo ali de forma minuciosa explicado, versículo por versículo. Ele diz o seguinte, na interpretação: a oração, que é o contato com Deus e os homens. Existem meios pelos quais cultivamos o desenvolvimento espiritual. E a primeira é a oração, meus irmãos. A segunda, nós precisamos meditar na palavra do Senhor. A terceira é a santificação. A partir das boas obras também em amor. O emprego dos dons espirituais. Eu vou de forma carinhosa numerar, e não vou falar correndo cada ponto. Se você deseja nessa noite buscar uma vida santa na presença do Senhor, primeiro momento, anota aí. Vai lá, pega um papel, pega uma caneta, senão depois você volta essa gravação. É necessário desenvolvimento espiritual. Eu falei que os ratos se desenvolvem e às vezes o cristão na vida espiritual não consegue se desenvolver. Primeiro momento, a oração. Nós precisamos buscar o Senhor em oração. Separa esse texto, depois você lê Efésios 6:18. Segundo momento é a meditação. A meditação que é o contato de Deus com os seus homens. Efésios 1:18-23. Terceiro momento é a santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Quarto ponto, a prática das boas obras em amor, pois o amor é a prova da espiritualidade e o produto do novo nascimento. 1 João 4:7-8. O quinto ponto, o emprego dos dons espirituais, inspirado também pelo amor. Você encontra em Coríntios capítulo 12, Coríntios 14, Efésios 4, de 11-16. E o sexto e último ponto, o estudo das Escrituras, o aprendizado de forma aprofundada e verdadeira de uma vida espiritual. Aquela pessoa, Champlin relata assim, que aquela pessoa que diligentemente pratica todos esses meios será um gigante espiritual. Então, busque o Senhor em oração. Então, medite na palavra do Senhor. Então, busque a santificação. Então, busque ações, boas práticas em amor. Então, pega o emprego dos seus dons e talentos e coloca na obra do Senhor. Então, estude a cada vez mais e mais e mais do próprio Senhor. Desejo concluir essa breve mensagem, mais profunda, pedindo a você que se aperfeiçoe e não permita cair nas armadilhas que o inimigo tenta levantar para o povo de Deus. Queridos, tem um quadro que vai aparecer para vocês aí. O antídoto para resistir à armadilha está no manual, está nesse quadro aí que você vai prestar atenção. Esse quadro foi um pintor inglês que pintou, Roman Hunt. E esse pintor, ele destaca uma coisa que é muito interessante. Você vai estar vendo o quadro. Roman trabalha com essa imagem. Esse pintor inglês, ele fez um quadro, e esse quadro você está vendo aí do nosso ladinho, e você vai ver que o quadro é lindo. Mas eu quero te falar uma coisa que você não está prestando atenção.
prestando atenção você aí que está. Você mesmo, preste atenção. Veja esse quadro. Tem alguma coisa diferente nesse quadro? Não achou? Eu vou te dar mais alguns segundos. Observe esse quadro. Não tem maçaneta nessa porta, não é verdade? Esse quadro não tem maçaneta. Esse pintor inglês, ao preparar esse quadro, ele bota a fechadura só da porta na parte de dentro. E sabe o que isso significa? Que o único que tem condições de abrir a porta para que Cristo entre e reine no seu coração é você. Essa porta não tem maçaneta do lado de fora. Jesus poderia até entrar, mas ele é educado e espera que você abra a porta. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa, e com ele cearei, e ele ceará comigo. Irmãos, eu não sei quantas pessoas você conhece que ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus. Meus amados irmãos, mas eu quero te pedir, nessa noite, que você ore por essa pessoa, para que ela não continue caindo nas armadilhas do pecado, da lascívia, da maldade, de tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Mas talvez você conheça alguém, talvez você conheça um irmão, uma irmã, que está passando por um momento delicado. Eu peço que você ore por essa pessoa já aceitou Jesus, mas vive um momento tão difícil, a porta de cair talvez em uma armadilha. Se você conhece uma pessoa assim, ore por essa pessoa. Desejo terminar essa mensagem falando para você o homem, não como sexo masculino, mas a humanidade. E aí? Nós somos um homem ou um rato? Se o rato não consegue cair nas armadilhas, porque o servo, a serva, lavada e remida no sangue do Cordeiro, vai cair nas armadilhas e nas setas de Satanás? Não vamos não. Não vamos não, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso, nós temos o Deus que está acima de toda e qualquer armadilha e vai nos dar as estratégias corretas, no tempo certo, na hora certa, e nós não vamos cair nas artimanhas do mal. Que sejamos uma igreja, um corpo unido em Cristo Jesus, e saiba o que diz a palavra do Senhor: nós estamos aqui para agradar o Senhor, para a honra e glória do Senhor. E sobre você, Israel, representado nesses bairros do Rio de Janeiro, fora do Rio, você, Israel, representado na face da terra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós resplandeça o teu rosto e nos conceda a paz. E toda a igreja de Cristo Jesus diga e escreva amém e amém. Que a igreja de Cristo Jesus resista às armadilhas do mal, em nome de Jesus. Amém. Viver pra teu louvor.
Tudo o que sou eu consagro a ti, Senhor. Toma o meu viver como sacrifício a ti. Tudo o que sou eu consagro a ti, Senhor. Meu viver, ó Pai, a todo tempo. Toma o meu